Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o fígado, o que está por trás das emoções, o que esse órgão faz, qual é a função dele, quais os sintomas que ele pode apresentar no teu corpo, né? O que o fígado, o que você pode ter no teu corpo que você pode desconfiar do fígado. Então eu vou chamar um cara maravilhoso aí e para ajudar a gente nesse processo, porque ele tem um grande conhecimento sobre isso. Então vou procurar ele aqui. Olha que legal. Vamos chamar o grande profissional, que é um cara maravilhoso, o Denison. Vamos chamar ele com a gente aí. Vamos esperar ele entrar. Opa, E aí, Denison, beleza? tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E com você, tudo bem? Graças a Deus, cara. Nós estamos bem por aqui. Tá me ouvindo Nós estamos. bem? Tô Ok? te ouvindo, tá? Tá tendo um eco aí de Perfeito. fundo. Tá tendo um eco de Um eco? fundo. Pera aí, deixa eu ajustar aqui. Vê se Mas dá, melhorou aí. mas dá para ouvir. Dá para ouvir Deixa eu tranquilo. ver aqui. Vê se Como melhorou aí, Maurício. agora Ou melhorou não? 100%. 100%. Parecia que tinha, Perfeito. parecia que tinha um fundo, como se você tivesse sem microfone. Perfeito. Mas agora deu certo. Excelente. Ei, Denison, que prazer, viu, cara? A gente acabou se convidando um ao outro, né? E acabamos. É, exatamente. Pô, foi um prazer muito grande, né? Na verdade, eu convidei você, né? E aí, Uhum. como você tem essa live tradicional na quinta-feira, foi veio a calhar, né? Então, assim, é um imenso prazer. Já de antemão, gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite aqui do Instituto de Osteopatia e Ciências Biológicas para a gente estar fazendo essa live aí com uma pessoa que é o criador, né, da reprogramação biológica, é um método fantástico que vem aí ajudando muitas e muitas pessoas, né? Então, a nossa ideia é sempre fazer lives com pessoas aí que trabalham dentro dessa parte integrativa, né? Pessoas aí de renome que possam estar ajudando várias e várias pessoas aí no mundo inteiro, né? Então, deixo aqui já, antes de começar a live, o meu muito obrigado por ter aceitado aí participar conosco aqui. Eu também te agradeço muito, tá? Agradeço por ter lembrado de mim, né? Por essa confiança e tenho certeza que vai ser um bate-papo aí fenomenal, fenomenal. Ô, Denison, eu queria Perfeito. então, como você está no meu Instagram, né? Olha que legal, tive essa honra. Então, eu queria que você se apresentasse. Eu vou começar conduzindo a entrevista, depois você pergunta, vamos fazer um bate-papo descontraído aí, tá? Então, Perfeito. eu queria que você se apresentasse. Eu queria que você falasse um pouquinho, ninguém melhor do que você, para falar um pouquinho de você, do seu trabalho, para esse público aí que está com a gente. Fique à vontade. Perfeito. Meu nome é Denison Fernandes, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, tenho 11 anos de formado aí, fiz várias formações aí no meio da área integrativa, né? Na área de microfisioterapia, formações em nova medicina germânica, nas 5 leis biológicas, formações internacionais, inclusive, e a formação completa, né, em osteopatia, que é assim uma das técnicas aí de uma filosofia de vida que eu aplico diariamente, como as 5 leis biológicas, né? Então, para mim, dentro de tudo que eu aprendi na vida, dentro desse meio integrativo, as técnicas que eu mais aplico diariamente são as 5 leis biológicas e a osteopatia o tempo inteiro. Então, isso para mim é algo inovador, né, na minha vida. E eu tenho proporcionado aí aos pacientes auxiliando muito os pacientes através desse tipo de técnica, né, dessa filosofia, onde a gente tenta mostrar que a ferramenta ela é só um caminho, né? A cura mesmo ali, o equilíbrio, ele está na mão do paciente. Eu até assistindo recente agora um colega aí famoso, né, um médico famoso, que é o Dr. Laí Ribeiro, ele fez uma analogia que eu achei fantástica, inclusive eu fiz um videozinho pequeno, agora a gente colocou no Instagram, ele fazendo, né, contando uma história de um, de um ancião, né, que era muito famoso por saber toda a resposta de todas as perguntas, né? E aí o jovem, para questionar aquele ancião, ele queria mostrar que o ancião ia errar em algum momento, né? E aí ele pega um passarinho pequeno, coloca nas suas mãos e vai até esse ancião e pergunta, né, se o pássaro que está nas mãos dele estava vivo ou morto. Se ele falasse que estava vivo, ele iria esmagar aquele pássaro e mostrar que o ancião estava errado. Se ele falasse que o pássaro estava morto, ele ia abrir a mão e o pássaro ia voar e ele ia mostrar que também ele estava errado. E curiosamente esse ancião
olha nos olhos do jovem e fala: meu jovem, a resposta da sua pergunta está nas suas mãos. E é exatamente isso que a gente tenta passar para os nossos pacientes, né, Maurício? Acho que é isso. Perfeitamente. Que legal, Denis. Excelente abertura aí, né? E eu também sou um fã incondicional do Lair Ribeiro, tá? Tive um prazer enorme do Lair Ribeiro, não sei se você sabia disso. O Dr. Lair Ribeiro se interessou pela reprogramação, a reprogramação biológica chegou até ele através de uma aluna, a Lígia, que eu devo muita gratidão. Ele se interessou demais, então eu recebi uma ligação do Dr. Lair Ribeiro, que para mim foi uma honra. Conversamos muito sobre a reprogramação biológica, conversei muito, é um cara que tem um conhecimento absurdo, assim, a gente trocou muito, foi muito gostoso o nosso papo, e a gente agora está de se encontrar, né, numa ida minha para São Paulo, se Deus quiser a gente vai se encontrar lá, e eu fiquei muito feliz e muito honrado, porque o Dr. Lair Ribeiro é uma referência para mim, é uma referência para a nossa área, tá? Então, ele saber da reprogramação, ele se interessar pela reprogramação, para mim foi uma honra muito grande. E isso foi recente, isso foi agora, se eu não me engano, no mês de novembro, tá? De outubro. Nós estamos em novembro. Foi em outubro que eu tive esse contato com ele, então tá bem fresquinho aí, bem redondinho. Olha que fantástico. Aí entra a física quântica para explicar isso daí, né? Que eu não sabia disso. Que louco. Legal. E você falou do Lair Ribeiro, eu me senti à vontade de falar isso, né? Porque eu acho que é um passo importante para a RD aí. Ô, Denison, e você é osteopata, cara. Eu adoro a osteopatia. Eu tenho uma queda absurda pela osteopatia. Vou dizer que eu não sou um cara tão assim avançado igual você na osteopatia, mas assim, eu trabalho, eu faço algumas coisas de osteopatia, eu me formei muito pesado na estrutural, né? E aí fiz alguns estudos mais leves na craniana, tal, mas com certeza não tenho atuação, com certeza, e a formação completa que você tem. Mas sou um apaixonado pela osteopatia, me ajudou muito pela terapia manual. Eu fui professor da Escola do Salgado, do Afonso, durante muitos anos da minha vida, como terapia manual. Então eu queria que a gente começasse, evidente que a gente vai falar sobre a reprogramação, vai falar sobre a osteopatia, sobre os sintomas emocionais do fígado, mas eu queria começar te perguntando, cara, fala um pouquinho da osteopatia para o pessoal que está aí, porque eu fiz um stories e eu falei que nós íamos ensinar para eles o que era a osteopatia. Então ninguém melhor do que você para falar um pouquinho sobre isso, Denison. Vamos lá. Perfeito. Então, assim, a osteopatia ela tem alguns princípios, né? Para a gente não aprofundar muito nessa questão dos princípios, para a gente já ir direto no ponto, vamos dizer assim, né? O que acontece? O Andrew Taylor Still, que é o criador da osteopatia, chamado aí do pai da osteopatia, uma das falas dele, que é clássica, ele fala que para você ser um bom osteopata, aprender a fazer uma técnica específica, você tem que saber muito de anatomia, anatomia, anatomia. Então, a gente é muito embasado nas questões anatômicas, que quando a gente está estudando na graduação, por exemplo, eu na fisioterapia, eu jamais iria saber de conexões do fígado com coluna, com cervical, com outras regiões que a gente vai fazer essa analogia aqui. Jamais, não aprendi isso. Às vezes um paciente que está lá no CTI, que está lá na parte de enfermaria, está sofrendo com algum problema respiratório, ele pode ter um problema ali que nós chamamos de segmento facilitado, né? Uma conexão com o fígado, por exemplo. E às vezes, depois de passar esse momento de inflamação, e o paciente que às vezes pode entrar numa situação crônica, desenvolver uma dor crônica, até mesmo uma hérnia de disco no pescoço, isso pode ter vindo de uma situação anterior. E jamais eu iria saber disso na minha graduação. Então a gente teve que fazer essas formações aí. Bom, eu não sei se vai dar para ver aqui. Eu separei para a gente começar, antes de aprofundar nas questões osteopáticas, né, que são técnicas manuais que a gente consegue trabalhar, como você mesmo falou, a parte estrutural, né, a parte mecânica, né, osso, músculo, disco, menisco, ligamentos, etc. A gente consegue trabalhar as questões posturais também, né, no final da vida do professor Still, né, que é o criador da osteopatia, foi inclusive evidenciado dentro da sua bota palmilhas ortopédicas ali, palmilhas específicas para corrigir uma pisada, onde depois que ele teve um problema vestibular e começava a andar de muleta, quando ele faleceu, encontraram essas palmilhas dentro da sua bota. Então, mesmo naquela época, lá em 1900, né, antes disso, ele começou
já ter um estudo, né, de entender que às vezes a minha pisada pode influenciar na minha postura, por exemplo. Às vezes os meus olhos, tensões oculares podem influenciar na minha postura. Eu tive um caso muito interessante de uma paciente, por exemplo, que ela foi me procurar e ela estava com o pescoço dessa forma. Eu mexia no pescoço dela, ela continuava assim. Quando eu fui avaliar, ela tinha uma tensão visual em músculos dos olhos que altera a minha visão. Por exemplo, se eu tiver uma tensão no músculo reto lateral, aqui no caso, né, acho que para vocês aí o lado direito, eu posso às vezes, se ele tem uma tensão e não deixa o meu olho para dentro, eu posso girar a minha cabeça para fazer com que o olho vá para dentro através de um reflexo. E se eu girar muito a minha cabeça, se eu tiver uma tensão, por exemplo, no músculo reto superior, eu posso levantar o meu pescoço e isso pode começar a me causar dores na região cervical por um problema oculomotor. Então, para a gente entender essa complexidade da osteopatia, né, nós trabalhamos então técnicas estruturais, manipulamos as estruturas, né, para as pessoas entenderem aqui, mais famosa, na verdade, é a quiropraxia, né, que dá aqueles estalos na coluna e alinha o corpo. Nós trabalhamos com isso também na osteopatia, é uma das técnicas que nós trabalhamos, né? Embora, por exemplo, no idoso, a gente não faz esse tipo de técnica de alta velocidade e baixa amplitude. A gente faz técnicas oscilatórias, técnicas sutis que são tão potentes quanto essa técnica, né? Mas até a gente brinca muito, né? Quando você pega um atleta, um jovem que tem uma disfunção mecânica, você chega a babar para manipular ele, porque é fantástico, a melhora é instantânea, né? E além disso entra nas técnicas viscerais, então eu vou explicar bastante sobre isso hoje, né? A relação do fígado, onde eu posso ter problemas nas tensões de ligamentos, de fáscias que envolve, por exemplo, o fígado, que tem conexões com nervos, tem conexões com ligamentos que vão para a coluna, isso pode repercutir num ombro, por exemplo, na cervical. Técnicas cranianas, como você bem explicou aí, né, que você fez formações, onde tem as membranas no crânio, os ossos no crânio, eles fazem micromovimentos. Existe uma conexão entre a parte do crânio, né, principalmente a dura mater, que envolve a coluna inteira, ela tem uma conexão com o crânio e o osso do bumbum. Então, todas essas conexões a gente incorporou dentro da osteopatia. E algumas escolas, inclusive, incorporam também essa parte biológica, né? Como, por exemplo, você aprofundou muito e tem várias outras técnicas incluídas aí na reprogramação biológica. Então, dentro da osteopatia, nós abordamos realmente o corpo, o ser humano, de forma integrativa. Não tem como a gente separar as coisas, como eu aprendi na graduação. Eu vou trabalhar o ombro, eu vou trabalhar a cervical, eu vou trabalhar o joelho. Isso para nós que trabalhamos com técnicas integrativas, isso é impossível de funcionar. Eu ser especialista em mão, eu ser especialista em ombro. Na verdade, eu tenho que ser especialista em tudo. E aí, dependendo daquela técnica, às vezes eu posso saber de uma relação anatômica, posso não ter aquela experiência de trabalhar com o crânio, mas eu posso indicar, né, um outro profissional. Não posso ter experiência para trabalhar com a parte biológica e vou indicar o Maurício Morhalen, né? Então, tudo isso, né, é importante o profissional que vai trabalhar com osteopatia, que vai trabalhar com as leis biológicas, saber de todas essas nuances e todas essas conexões que possam vir a estar associadas com os sintomas dos pacientes, né? Sei que eu fui meio longo aí para explicar, e olha que ainda foi de forma bem resumida a osteopatia, mas são técnicas manuais que a gente trabalha vários tecidos no corpo, de uma forma bem simples aí. Pelo contrário, achei que você foi super didático. Parabéns, cara. Você conseguiu falar porque eu te joguei um pepino na mão. Perguntar sobre a osteopatia é jogar um pepino. Achei que você foi muito didático. E é por isso tudo que você falou que eu sou um fã da osteopatia. Uma das coisas que eu mais gostava na osteopatia e que eu mais me dediquei foram as cadeias lesionais. As cadeias lesionais é onde você sai da onde você tem o sintoma, certo? Aonde o paciente tem o sintoma é o último lugar que você olha. Você procura as correlações à distância, exatamente por esse segmento facilitado e por essas cadeias. Então é incrível, você tem uma dor lombar que pode vir de um ossinho do seu tornozelo. Então isso é espetacular. Esse pensamento osteopático de cadeia lesional, eu amei fazer o curso. Tive um professor maravilhoso, que é o Zezé, né? No mundo da osteopatia ele é muito conhecido, o Antônio José Dolce Filho. Então, eu tive um grande professor e eu sou muito orgulhoso de ter conhecido essa osteopatia aí, tá? Denison, vou começar ainda te bombardeando, tá bom? Então, eu queria que você falasse agora, já linkasse, você falou de alguns artigos aí que você trouxe, vamos falar do fígado, vamos começar a entrar,
no fígado. Não sei se você quer falar a função dele, se eu quero, porque nós temos gente aí que não é da área de saúde e tal, então a gente precisaria explicar, tá bom? Fique à vontade para você Perfeito. começar falando aí, quero te deixar bem à vontade. Beleza, eu vou mostrar alguns artigos aqui, eu não sei se os comentários vão atrapalhar, dar uma olhada nisso, né? Eu vou tentar projetar aqui, você me fala se vai ficar legal aí. Tá bom. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Eu acho que se der para aumentar um pouquinho. Tá, eu não sei se eu vou conseguir aumentar agora, mas... Tá, não, tá. tranquilo. Eu vou ler aqui, acho que vai ficar melhor. Fechou. Então, na verdade, assim, esse artigo, ele é um artigo que foi publicado aí em 2015, uma meta-análise, né, um estudo de prevalência e meta-análise, que ele conseguiu mostrar, que acho que aqui vai ficar melhor para ver, ó. Agora ficou legal. Uma doença hepática, né, não alcoólica, que era a mais pesquisada, a mais prevalente aí no mundo, né, ela tem uma prevalência global de 25%, então atinge muito as populações aí. Mais de 25% das pessoas têm essa doença hepática, né? Essa doença gordurosa, que nós chamamos aí um acúmulozinho de gordura ali no fígado, né? Então, por exemplo, as comorbidades, né? O que está associado a isso? A gente vai ver que até no meio, né, da reprogramação biológica, a gente não tem um sintoma só, né, Maurício? A gente vai ver que pessoas têm obesidade, sim, que também tem essa conotação do fígado, que eu sei que você vai explicar de uma forma fantástica aí. Diabetes, que também tem a conexão do fígado, que é uma das funções do fígado, é estocar energia, né? Estocar glicose em forma de glicogênio. Então, assim, mesmo, o excesso de gordura no corpo, né? A hiperlipidemia, e 69% das pessoas que têm alterações, que têm essa gordura no fígado, tem um excesso de gordura também no corpo, hipertensão arterial, síndrome metabólica, mas as maiores prevalências seriam o excesso de gordura no corpo, né, a obesidade, e o excesso de gordura a nível sanguíneo. Então, todas essas alterações aí estão associadas a comorbidades, né, a doenças que têm conexões com doenças hepáticas, doenças no fígado. Um outro estudo aqui também de prevalência, né, que publicado nos últimos 5 anos, o que ele mostrou? Crianças têm uma prevalência dessa doença hepática de 10%, chegando até 34% em crianças que são obesas. Então a gente vê que a obesidade tem uma conotação muito forte com o fígado. E a gente vai estudar isso daí, com certeza, principalmente pela questão endodérmica, né, Maurício? Que eu sei que você vai explicar isso aí pra gente. Mas vamos lá. Um outro estudo muito interessante também, publicado em 2017, que verificou também a prevalência tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos, e eles evidenciaram que desde 2005 esse aumento de gordura no fígado ele vem aumentando. Isso também pode ter uma conotação, junto com toda a questão emocional, com questões alimentícias também. Os americanos, né, os asiáticos, dependendo da região, eles se alimentam muito mal, né, Maurício? Então a gente vê um aumento aí, né, de 15% em 2005, passou para em 2010 estava 25%. Provavelmente hoje em dia isso deve estar mais ainda, né? Então, só alguns artigos aí para que a gente possa ter uma noção do quanto que as doenças hepáticas, elas afetam as pessoas no mundo inteiro, né? Perfeito, Denison. Excelente você apresentar isso, e é preocupante, né? É preocupante porque os números estão aumentando. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde existe muitos fast foods, né, eles comem muito mal. Você vê que o índice de obesidade também está aumentando. No Brasil, esse índice eu não tenho aqui, mas ele é alto também, de obesidade, está aumentando. E o fígado é um órgão que é muito, muito afetado. A gente falar um pouquinho das funções do fígado, eu acho que para o pessoal que está aí chegando, né? O fígado é um órgão enorme. No homem, só para vocês terem uma ideia, ele pesa cerca de 1,5 kg. 1,5 kg, 1,5 kg. Na mulher ele é um pouquinho menos, ele pesa 1,2 kg, tá? Então um órgão grande, toma grande parte do seu plexo solar, tá? A região chamada, essa região aqui abaixo, logo no comecinho, onde termina as suas costelas verdadeiras e começa as suas flutuantes. Então, flutuantes, essa cartilagem costal aqui, né, do lado, na boca do seu estômago, para quem não é da área de saúde aí, é chamado plexo solar.
na boca do teu estômago, nessa região aí, é chamado plexo solar. Ali nós temos vários órgãos importantes, como o pâncreas, vindo da esquerda para a direita. Nós temos o pâncreas, nós temos o estômago e nós temos o fígado com a vesícula um pouco embaixo, que é um órgão enorme e muito poderoso. O fígado tem várias funções, pessoal. O fígado, ele sintetiza seu colesterol, ele armazena o glicogênio, que o Denison já falou. O fígado é um estocador e um produtor de proteína. O fígado desintoxica teu corpo. O fígado filtra seus micro-organismos e ele, devido às vias intrabiliares, né, porque a bile fica embaixo dele. Eu acho até, deixa eu pegar uma coisa aqui que vai ficar legal demais. Então, olha só, aqui eu acho que vai dar para vocês terem uma noção. Olha o tamanho da criança. Olha só que nós estamos falando dela, tá? Aqui você tem o estômago, o pâncreas vai estar, se eu tirar aqui a gente vai enxergar o pâncreas, é aqui o fígado. Olha o tamanho dele, ó. Correto? Nota aqui que aqui tem a vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela envia ramos para dentro do fígado, chamado de vias intrahepáticas. Por isso que o fígado também secreta a bile, tá? Através a vesícula armazena e essa bile então é jogada no seu duodeno, numa estrutura, um orifício pequeno chamado esfíncter de Oddi, que os osteopatas adoram trabalhar no esfíncter de Oddi, não é, Denison? Com certeza. Com certeza. E aí, isso favorece o seu processo digestivo. Então, essa é a função do fígado, tá? Que nós vamos começar falando. Outra coisa importante sobre o fígado, e aí nós entramos no que eu adoro da osteopatia, que são as cadeias lesionais, e que a gente está trazendo isso, Denison, também para a reprogramação biológica, que são olhar os sintomas. Por exemplo, a reprogramação biológica, eu tenho uma admiração enorme, e sei que você também, pela história de vida e pela vivência, pelo que o Dr. Hammer nos trouxe, né, com a medicina germânica. Porém, a reprogramação biológica, ela não é uma medicina germânica com outro nome. A reprogramação biológica, ela tem fundamentos próprios, de evidência clínica, de trabalho duro, de observação. Então, quando você pega, por exemplo, um problema de pele, uma brotoeja, se você for na visão somente da medicina germânica pura, um problema de brotoeja de pele é ectoderma. Você estudou isso. Você sabe que é um problema de contato e separação. Perfeito? Porém, se eu for acrescentar as cadeias lesionais, uma brotoeja pode ter uma origem no fígado. O fígado pode gerar um problema de pele. E aí eu não estaria diante do ectoderma. Aí eu estaria diante de um conflito do endoderma de fígado, que pode ser a origem da sua brotoeja. Então, a reprogramação biológica está trazendo esse pensamento da osteopatia para as cadeias lesionais, para a nossa biologia, que foi estudada pelo Dr. Hammer. Então, hoje eu tenho muito cuidado nos conflitos biológicos para não ficar só em cima daquilo. Você quer ver um outro exemplo, que não é o nosso assunto de hoje? Você pega, por exemplo, uma candidíase, né, dentro da visão da medicina germânica, que é fantástico, você tem então um conflito com um homem. Um conflito vaginal, um conflito com um homem, envolvendo um relacionamento com um homem. Porém, um excesso de hormônio, de estrogênio, pode causar candidíase. Isso é uma cadeia lesional. Olha que interessante. Então, nós estamos trazendo isso para a reprogramação. E voltando para o fígado, tem tanta coisa que você pode ter de sintoma, você que está nos ouvindo aí, você pode ter muita coisa que está ligada ao seu fígado. Vamos citar algumas coisas? Problemas de pele, brotoejas, coceiras, dores de cabeça, perda de peso, pode estar relacionado com o seu órgão fígado. E você, às vezes, pode não saber disso, tá? Você que está assistindo e nem o paciente que vem nos procurar. E essas cadeias lesionais, eu devo muita gratidão, Denison, ao estudo da osteopatia, que me abriu muito a mente para isso. Me abriu a mente. A medicina germânica fantástica fez a gente entender a emoção por trás daquele órgão, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, esse lance das cadeias lesionais, hoje eu tenho muita atenção e estou trazendo para dentro do estudo da reprogramação biológica, tá bom? Denison, excelente.
Fala um pouco aí, cara, senão só eu fico falando. Aproveitando essa questão aí das cadeias lesionais, né? A gente explicar um pouquinho aqui, até mesmo sobre a própria anatomia em si, né? Muitas vezes, tem muitos pacientes que sentem dores na região cervical. A maioria, né, a maior prevalência de hérnia de disco na região do pescoço é entre a quinta vértebra e a sexta vértebra. E nessa região saem nervos super, ultra, mega importantes que vão para os membros superiores. Por exemplo, da quinta e da sexta vértebra da cervical sai um nervo chamado de nervo axilar. Esse nervo axilar ele vai inervar o deltoide e vai inervar um músculo chamado de redondo menor, que é um dos músculos que fazem parte da região onde eu tenho aquele diagnóstico, né, de síndrome do impacto. Além disso, nós temos também um nervo chamado de nervo supraescapular. Ele está acima da minha omoplata, da minha pale nas costas. Esse nervo ele vai inervar o músculo supraespinhoso, que abre o braço junto com o deltoide e fibras médias, e o infraespinhoso, que junto com esse redondo menor que eu falei, que é inervado pelo axilar, faz o movimento de abrir o braço para fora. Além disso, nós temos um nervo chamado de nervo subescapular, que vai inervar o músculo subescapular, que é o músculo mais potente que roda o braço para dentro. Aquele braço o músculo da queda de braço. Tá? Então esses 4 músculos que eu citei, junto com o deltoide, são músculos do ombro, certo? Saindo da quinta e da sexta vértebra cervical. Então são nervos que vão inervar músculos do meu ombro. E olha que interessante, existe um outro nervo chamado de nervo frênico. É um nervo que sai da terceira, da quarta e da quinta vértebra. E esse nervo, ele emite ramas, ele emite fibras neurais que vão inervar o pericárdio, que é um plástico ali, né, uma camada serosa que vai envolver o coração. Ele vai mandar fibras neurais para a pleura, que vai envolver o seu pulmão. E vai mandar fibras neurais para o músculo da respiração, que é o diafragma respiratório. E olha que interessante como a gente vai chegando lá no fígado. Esse diafragma respiratório, como você bem mostrou nesse desenho esquemático aí, né, do fígado, existe. Perfeito. Existe no fígado, entre essa conexão com o músculo da respiração, um ligamento chamado de ligamento coronário. E esse ligamento coronário conecta o músculo diafragmático com o fígado. Existem muitas pesquisas mostrando, de forma anatômica, que o nervo frênico, além de ser motor, ele estimular o músculo para respirar e movimentar as vísceras, ou seja, o funcionamento das tripas, das vísceras, 50% desse funcionamento da mobilidade, ele se dá através desse músculo da respiração, que sai um nervinho, que sai da minha cervical, que vai inervar esse músculo da respiração. E além dele movimentar, ele também recebe informações, que nós chamamos de informações viscerossomáticas. São informações dos órgãos para esse nervo. E esse nervo, ele tem uma relação direta com essa parte da boca do estômago, como você bem falou aí, que é o centro tendíneo do diafragma. Essa parte central do músculo da respiração, que tem conexão direta com as vísceras que são controladas pelo plexo celíaco. Então, as vísceras mais superiores, que estão dentro de um saco também, de uma camada serosa, chamada de peritônio. Como, por exemplo, o fígado, o estômago, o baço. São alguns órgãos que têm conexão com esse músculo, com esse nervo que vem do pescoço. Se eu tenho uma irritabilidade, seja na minha cervical, uma compressão, uma hérnia de disco, que irrita esse fio elétrico, esse nervo, que pode mandar uma informação errônea, algo inadequado para o músculo da respiração, ele pode atrapalhar o funcionamento do fígado, do estômago, do baço, etc. E o contrário é válido também. É uma via de mão dupla. Se eu tenho uma alteração no fígado, aí eu vou dar um exemplo para vocês próprio. Em 2016, se não me engano, eu tive uma hepatomegalia, que o Maurício com certeza vai explicar mais à frente. E por incrível que pareça, dentro da minha avaliação, dentro do que eu estava vivendo, eu ativei as 2 porções do fígado, a parte endodérmica e a parte ectodérmica.
E eu fiquei amarelo, pois o fígado tem essa conexão com a bilirrubina, né? Que ele consegue quebrar essa parte das hemácias, transformar ela em bile, que vai... A bile, né, como o professor bem explicou, é como se fosse o detergente que vai digerir as gorduras lá no duodeno, nessa porção do esfíncter de Oddi, que é a segunda porção do duodeno. Então ela funciona como um detergente. E o nosso corpo excreta a bilirrubina, que é o que faz a gente ficar amarelo quando não consegue excretar essas substâncias. Então eu fiquei todo amarelo, não consegui me alimentar, meu fígado dilatou 6 centímetros. E como essa parte das hemácias tem uma conexão com o baço, até o meu baço teve uma ativação também. E ele aumentou 2 centímetros. Então eu emagreci 10, 11 quilos em 9 dias. Porque eu não conseguia me alimentar. E eu estava num momento de urgência. Mas quem me curou? Vocês vão ver muito bem, com a explicação do Maurício, que o que a medicina fez comigo foi repouso e soro glicosado. Açúcar na veia. Para quê? Para o meu fígado não trabalhar, porque ele precisava ficar em repouso. Eu estava num processo de recuperação. E graças a Deus a obstrução não foi tão grande, não precisou fazer um procedimento cirúrgico, certo? Então, essas conexões, eu tive restrições mecânicas após esse processo e eu precisei passar por um atendimento osteopático. Porque a gente tem cicatrizes, aderências, depois desse crescimento do fígado. Eu posso, por exemplo, ter uma inclinação do meu corpo para ter espaço para o meu fígado. Porque se ele tinha 1,5 kg, agora ele pode estar com quase 2 quilos. Então eu preciso de espaço. Esse peso pode hiperestimular tanto os ligamentos triangulares quanto o coronário e irritar a minha parte respiratória. Me alterar a respiração, me gerar dor na cervical. Como eu mostrei para vocês, da mesma região, do mesmo nível, né, de C5 principalmente, sai o nervo para a respiração e saem nervos que vão inervar os músculos do ombro. Eu poderia ter um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo 1, 2 anos depois de ter tido um problema hepático. Então, essa visão que nós trabalhamos das cadeias lesionais, essa é uma das cadeias lesionais que eu estou trazendo para vocês, onde eu realizei, né, eu recebi manobras no meu fígado, técnicas no fígado para liberar essas estruturas, técnicas na região cervical, técnicas na região craniana, técnicas na região do ombro. E como que eu sei qual que é a estrutura que está influenciando isso, né? Existem testes específicos, onde, por exemplo, o colega que me atendeu fez um teste clássico, que é chamado de lift, onde você pega o fígado, suspende ele um pouquinho, e o meu movimento, o sintoma que eu tinha, que era uma limitação de rotação interna do ombro, ela melhorou na hora. Então aquilo me mostrava que quando eu aliviava a tensão no fígado, eu melhorava o movimento do meu braço. Eu poderia não ter desconforto nenhum, e ter apenas essa limitação, e futuramente desenvolver um problema de uma tendinite, algum outro problema no ombro, decorrente de uma alteração visceral no fígado. Mas vou passar a bola de novo para o Maurício, para já ele começar a dar uma aprofundada aí nessa parte emocional, e depois eu volto com uma outra cadeia lesional aí. Que bacana, como é lindo isso, hein, cara? Que bate-bola gostoso, né? Fala que a osteopatia é linda, meu irmão. A osteopatia é um caminho, e parabéns, tá? Parabéns por você ser um cara tão estudado, tão didático. Parabéns mesmo, cara. Que gostoso, viu? Que live top, né? Uma live que está misturando muita ciência, muita coisa profunda, mas com um linguajar que está acessível aí, né? Hoje nós sabemos que cada víscera... Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês, ocorreu um processo chamado embriologia. A embriologia é desde a hora que o espermatozoide encontra o óvulo e começa a se desenvolver, ali pelas trompas, as divisões celulares até fazer a nidação, que esse blastocisto agora ele acopla no útero, então, um processo chamado de nidação para fazer o seu desenvolvimento. E ali são 3 tecidos que nascem nas primeiras 3 semanas de vida, tá? Esses 3 tecidos é como se fosse, eu gosto de comparar como uma casa, tá? Quando você vai construir uma casa, o que é feito primeiro? É feito um alicerce, você sobe as paredes e você então constrói os telhados, tá? Então vamos imaginar que o alicerce da casa, para o Dr. Hammer, o alicerce da casa seria o endoderma. Porém, os embriologistas, eles colocam categoricamente que o sistema nervoso nasceu primeiro. Tá? O Dr. Hammer acredita que como a vida começou na água,
Então, o sistema nervoso, junto com as vísceras, foram as primeiras coisas que nasceram. E por último, veio os seus músculos, seus ossos, tal. Então, a gente chama o tecido nervoso, o folheto, a gente chama de ectoderma. O folheto que forma as vísceras, via de regra, a gente chama de endoderma, porque tem algumas exceções, que está mais interno. E os seus músculos, ossos, ligamentos, cartilagem, cápsula articular, membrana, né, articular, tudo a gente chama de mesoderma, que foi o último tecido que nasceu. Beleza? Ok. E quando você estava na barriga da sua mãe se desenvolvendo, cada parte do seu corpo, absolutamente cada parte do seu corpo, ficou associado a uma memória emocional arcaica evolutiva. Isso foi uma grande revelação e uma grande admiração minha pelo Dr. Hammer, né, já falecido, que trouxe essa contribuição absurda para a gente, porque ele percebeu, através de um drama pessoal dele, de um câncer que ele teve no testículo, pela perda do filho, que cada parte do nosso corpo estaria vinculado a essa memória emocional arcaica evolutiva. Sendo assim, desde criança, adolescência ou na vida adulta, cada vez que eu me submeto a um tipo de emoção específica, e a gente sabe que toda emoção gera um sentimento, e quando me gera esse sentimento, e que cada sentimento depende da percepção do indivíduo, cada pessoa vê o mundo de uma certa forma. Às vezes o que aconteceu, que é um trauma para mim, para você dá risada, você achou que é uma bobeira. Então cada um percebe as coisas diferente, me ativa uma emoção no sistema límbico, né? Então eu vou mostrar para você o hemisfério dos mamíferos, olha que legal, ó. Esse aqui é o cérebro dos mamíferos. Um autor americano chamado Paul MacLean dividiu isso em 3: cérebro reptiliano, cérebro emocional ou dos mamíferos e o neocórtex. Tá? Aqui é o cérebro das emoções, onde geram fortes sentimentos em você. A partir daí, aquela parte do teu corpo responsável por aquela emoção específica vai acabar sofrendo aquele impacto como uma descarga de um impacto inicial que você teve no seu encéfalo. Então, todo trauma emocional, todo choque biológico que a gente chama, e o que é um choque biológico, pessoal? Aquilo que te pegou inesperado, aquilo que pegou você desprevenido, cria um impacto sobre o teu cérebro e do teu cérebro você tem uma somatização corporal, um programa biológico que vai descarregar. Vocês sabiam que esse programa de descarga no corpo, ele não veio do Dr. Hammer. Isso é muito antigo. O próprio Barral, que é um autor, é um osteopata que trabalha com parte visceral, ele já nos dizia que a somatização é uma forma fantástica de sobrevivência. Se nós não tivéssemos essa capacidade de somatizar no corpo, o cérebro não aguentaria tanto trauma que a gente sofreu na vida, separações, frustrações, decepções, raiva, medo, né? Então, isso tudo causaria um volume tão grande, talvez um edema cerebral tão grande, que você não sobreviveria. Então, o corpo criou, graças ao bom Deus, né, vamos falar assim, criou esse sistema de somatizar, que é descarregar no teu corpo. Agora, o que o Dr. Hammer trouxe de lindo para nós é que a somatização não acontece em qualquer parte. Então, por exemplo, assim, eu tive raiva, então estou com dor no joelho. Não, joelho não tem a ver com raiva. Então, existem emoções específicas a cada parte do seu corpo. E isso é lindo demais, cara. Isso é um trabalho lindíssimo desse médico que sofreu a duras penas, perdendo o filho, e trouxe uma contribuição absurda para a nossa vida, não é? Então, agora nós vamos revelar a emoção que está por trás do teu fígado. Do teu fígado endodérmico, ou seja, aquele fígado interno do primeiro tecido que nasceu em você, junto com o sistema nervoso, e o conflito ectodérmico, que são aquelas vias intrabiliares, lembra? Vou mostrar de novo, que não está desenhado aqui, aquelas vias que entram dentro do fígado que vêm da bile, né? Que acabam escoando na bile a produção, como explicou muito bem o Denison, e a bile é um poderoso detergente para gordura. Então, o que acontece? Qual é a emoção que está ligada ao fígado? A primeira parte do fígado, a parte vital do fígado, é o sentimento de falta. Falta. Qualquer sentimento de falta na sua vida vai afetar o teu fígado.
Desde que essa falta venha numa situação de inesperado, dramático, você se sentiu sozinho vivendo aquilo. Tá? Não é, por exemplo, o teu pai que está com 86 anos e você, aí o seu pai desenvolve um problema de saúde, vai adoecendo e vai adoecendo, e ele já tem 87 anos agora, e você está se preparando, está vendo que ele está perdendo peso, está vendo que talvez esteja chegando a hora dele, e ele morre. Isso não vai afetar teu fígado, porque foi preparado, não pegou você desprevenido. Agora veja, seu pai saudável, 57 anos, sai para fazer uma viagem e morre num acidente de carro. Aí você tem um impacto emocional, você é pego de surpresa com essa notícia. Esse sentimento de falta pode afetar teu fígado. Mesmo assim, olha só, se você é adulto, então vamos falar que você tinha 34 anos, seu pai 57 e ele morreu nesse acidente. Ok? Olha que interessante o que eu vou dizer. O pai, a morte do pai, mesmo sendo dramática, não deveria afetar o seu fígado. Porque o pai não é mais vital para você. Porque o pai é um homem adulto e você também já é adulto. Você tem sua vida. Porém, se pegar o seu fígado, aí a gente, dentro da reprogramação, a gente já começa a olhar lá para a tua infância. Talvez esse pai ainda seja vital para você. Porque talvez ele faltou para você quando você era criança. E aí ele ainda continua, mesmo você depois de grande, o pai é aquele sentimento vital, ou a mãe, e aí ele pode afetar o teu fígado. E aí, afetando o teu fígado pode ter um aumento de tamanho, como explicou, numa fase inicial, e numa fase final, ele pode entrar, por exemplo, numa cirrose, numa degeneração das suas células. Isso depende se o conflito demorar demais. Tá bom? Daqui a pouco eu falo, ou o nosso amigo Denison, se quiser falar da Billy, para a gente fazer esse bate-bola e não ficar só um falando muito tempo. Mas eu tentei mostrar para vocês, primeiramente, qual é a emoção ligada à parte endodérmica do fígado, que é o sentimento de falta. Por isso que engorda. Olha aí o que o Denison colocou nos artigos. Por isso que o sentimento de falta, como o fígado armazena muito, metaboliza, segura a glicose, por isso que a tendência da gente, quando a gente tem falta, é engordar. Por isso que o fígado normalmente está envolvido nesse processo. E sempre nos processos de obesidade, quando vem paciente me procurar por obesidade, o fígado é o primeiro da lista que eu começo a investigar para esse processo de obesidade. A gente sabe que a obesidade começa nos canais coletores dos rins, você retendo água. Depois que você retém água, aí você pode ter um componente no fígado, tá bom? Denison, fala um pouquinho, querido. Conta para nós aí alguma coisa. Fantástico, explicação sensacional, é exatamente isso, né? Assim, de um modo mais, vou tentar fazer uma coisa mais simples ainda, né? Isso aí. É o programa biológico que o urso ativa ao hibernar. Então ele, quando ele precisa, né? Ele está vivendo uma situação que é biológica, normal, é uma sobrevivência. Ele precisa, então, estocar alimento no seu corpo para sobreviver. Então, um colega acabou de colocar aqui, né? Que ele viveu essa situação, agora nesse momento de pandemia, ele poderia ter sentido falta, carência das pessoas, falta, carência de dinheiro por não estar trabalhando, que o dinheiro compra o alimento. Então a gente fala que a primeira situação biológica é a carência de alimento, a falta de alimento, e o dinheiro compra o alimento. Então a falta de carinho, falta de fé, falta de dinheiro, falta da família, falta de qualquer coisa, pode ativar os hepatócitos, né, que é essa parte do parênquima hepático, essa estrutura que você bem explicou aí, o fígado como um todo, né, podendo gerar essas cicatrizes, né, que nós vamos chamar de cirrose hepática, se for um monte de cicatrizes, né. Teve até uma outra pessoa que perguntou se a osteopatia consegue tratar isso. A gente consegue sim dar mobilidade a essa região do fígado, liberando todas essas tensões, estimulando essa reparação tecidual. Porém, essa cicatriz no fígado, chamada de, quando ela é em grande escala, né, chamada de cirrose hepática, ela já é um processo igual quando você quebra o osso, já é uma cicatrização final. O que nós chamamos aí nas leis biológicas de normotonia, já teve toda a reparação. Você já passou pelo estresse e todas as fases de cura aí. Então, assim, uma outra informação interessante, como tem muito a ver com carência, né? Às vezes as pessoas que estão passando fome lá na Etiópia, vivendo aquela situação mesmo dramática de falta de alimento,
ou um próprio animal. Às vezes um animal que já está velho, não consegue caçar, ele pode ativar o fígado, mas tem um sentido de ativar isso. O objetivo de você ativar o fígado é exatamente isso, é estocar, é conseguir absorver o máximo do alimento quando você incorporar esse alimento. Então imagina um animal lá na selva que está sem se alimentar, um leão velho que não está conseguindo se alimentar, e ele acha um animal pequeno. Normalmente, se ele fosse comer um animal grande, ele iria eliminar, ele ia jogar fora, ele ia, enfim, ele não ia absorver todos os nutrientes ali. Quando ele ativa essa região do fígado, ele prolifera células no fígado para conseguir captar o máximo possível desse alimento. E se isso for muito intenso, onde vamos ter os diagnósticos, por exemplo, de um adenocarcinoma hepático, um câncer no fígado nessa estrutura. Então, todas essas nuances é bom a gente analisar com a reprogramação biológica, com as técnicas viscerais que nós conseguimos tratar, e para a gente conseguir realmente equilibrar aquele paciente, né, quando vem nos procurar. Uma outra pessoa perguntou também aqui, deixa eu só achar o comentário aqui, falando que ela tinha a gordura no fígado, né, a gordura hepática ali, né, esqueci até o nome agora, eu perdi aqui. A esteatose. Esteatose hepática, perfeito. Então, a esteatose hepática já não tem nada a ver com esses tecidos. Dentro das leis biológicas, nós falamos que isso é uma autodesvalorização do órgão. Então, muitas pessoas que têm esse acúmulo de gordura pode estar associado ao próprio exame que ela fez, que diagnosticou alguma disfunção no fígado, uma cicatriz, alguma coisa, ou às vezes uma crença de falar que meu fígado não é bom, meu fígado é ruim, e ela desvaloriza aquele local. Meu fígado não é bom, eu não consigo digerir as coisas, e eu começo a ter esse acúmulo de gordura. Bom, mas não era assim esse o objetivo, era mais falar sobre a parte endodérmica mesmo e a ectodérmica também, que vão gerar comportamentos, né? Então a pessoa, nesse exemplo que o Maurício explicou, ela vai ter um comportamento de estocar as coisas. Ela vai estocar gordura no corpo, ela vai estocar amigos, ela vai estocar dinheiro no banco, ela vai estocar bens materiais. Por exemplo, o meu pai, né? O meu pai tem esse comportamento por situações de falta que ele viveu na sua infância. E aí, conversando com outras pessoas, você assim, seu pai, poxa, tem dinheiro, tem bens materiais, ele não pode ficar saindo na rua dessa forma, descalço, entrar num banco descalço. Eu falei, gente, essa é a forma do meu pai. Mas você não critica o meu pai por ele ter dinheiro no banco, por ele ter um monte de casa. Você critica ele por ele estocar um monte de objetos e guardar aquilo, por ele andar todo mal arrumado, por ele estar gordinho. Aí você critica, né? Então, às vezes, a gente tem que entender esses comportamentos e aí sim a gente consegue ressignificar isso, né, Maurício? E assim, só acrescentando Perfeito. Um pouquinho ainda da osteopatia para finalizar um pouquinho essa parte aí, uma outra analogia, né, da região dessas técnicas manuais, como nós conseguimos ajudar esses pacientes que têm esses comportamentos, que têm essa ativação, né, inclusive pessoas que estão obesas, né, junto, como você bem explicou, dos canais coletores renais, que retém líquido e isso acaba inchando essas células adipostas, né, junto com essa ativação do fígado. Eu tenho também, pessoal, alterações que podem relacionar, por exemplo, uma dor no ombro, junto com toda essa explicação que eu fiz anterior, de nervos, da cervical. Eu tenho também, na região da pleura, na parte do pulmão, eu tenho um plásticozinho que envolve o pulmão, que ele tem uma parte suspensória, que é a cúpula pleural, que ela emite 3 ligamentos. Um ligamento que vai para a primeira costela, um ligamento que vai para o processo espinhoso das últimas vértebras na cervical e um que vai para o corpo vertebral. Então ele pega toda a região da 7ª vértebra do pescoço, do finalzinho, e da primeira vértebra do tórax, da primeira vértebra torácica. E eu posso ter disfunções nessa região relacionada a uma tensão no meu pulmão, junto com a tensão no fígado, e desenvolver, por exemplo, uma dor no ombro direito. E para tratar esse ombro direito, às vezes eu tenho que mexer no fígado, eu tenho que mexer nessa parte pulmonar, eu tenho que liberar esses ligamentos que envolvem a minha cervical com essa parte pulmonar, da cúpula pulmonar. Existe a parte simpática, por exemplo, a parte que nos prepara para a luta ou fuga, que são gânglios que nós temos no pescoço. Por exemplo, o gânglio cervical superior, médio e inferior. Esse gânglio inferior ele vai se anastomar, vai fazer uma anastomose, né? Uma conexão com a região do tronco o tronco simpático, né, da cadeia laterovertebral da primeira vértebra torácica. Ele se conecta ali da primeira vértebra torácica com esse gânglio inferior da cervical.
e vai formar um gânglio com formato meio estrelado, que nós chamamos ele de gânglio estrelado. E exatamente ele tem uma relação com o sistema simpático. Então, quando ficamos estressados de um modo geral, ou por situações frontais, né, um medo de alguma coisa que vem pela frente, eu posso ativar esses gânglios, eu também posso irritar essa região, que pode vir, por exemplo, da região de C7 e T1, emite um nervo, que é o nervo ulnar. E eu posso ter formigamentos no dedinho. Eu posso ter dores na minha região do braço. E às vezes isso está vindo do fígado, do pulmão, está vindo da minha região cérvico-torácica, nós chamamos de charneira cérvico-torácica. Então, mais uma cadeia lesional, uma explicaçãozinha de como que eu posso chegar a ter uma dor no braço, uma dor no pescoço, uma dor na minha região torácica. O fígado, por exemplo, ele tem inervações de T5 a T9. Então, no meio da coluna, que também existem cadeias simpáticas laterais, que vão estimular o sistema que me acelera, eles têm conexão direta com o fígado. O nervo vago, um colega que também perguntou sobre dores de cabeça. O nervo vago que sai da base do crânio, do forame rasgado posterior ou forame jugular, ele vai descer e passar anteriormente e vai inervar todas as vísceras praticamente, da região da barriga ali, né, do peritônio. Então eu posso ter um problema no fígado e ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca. E a gente sempre vai trabalhando, liberando todas essas regiões que têm disfunções para auxiliar nesse processo do fígado. Bom, sei que já me alonguei aqui um pouquinho, mas eu vou passar a bola para você para já entrar na parte ectodérmica aí. Cara, você vê aí que fica claro para a gente, né, para todos nós que estamos ouvindo aí essa explicação do Denison, essa belíssima explicação, que hoje não dá mais para você acreditar que aonde você tem o sintoma é o único lugar para você olhar, né? A gente já tem que passar dessa fase. Nós precisamos saltar isso. Vocês estão vendo que o corpo é uma conexão maravilhosa. Não adianta só você ter uma dor de cabeça e investigar só a sua cabeça, né? É muito provável que o problema não esteja ali. A causa não esteja ali, tá? É isso que eu acho lindo realmente, e a gente chama você que está nos assistindo aí a refletir sobre isso. Eu quero, antes de falar do ectoderma, ler aqui uma mensagem que eu achei fantástico da Sirlene, ó, da Rocha. Meu marido perdeu o pai e a mãe dentro de um ano. Ele tinha 15 anos e depois disso sofre de enxaqueca crônica. Já fizemos vários tratamentos e não obtive melhora. Claro que você não obteve melhora, porque não se olhou para a causa. O fígado é uma grande suspeita, porque perder 2 pessoas em um ano é um sentimento de falta muito grande, né? Falta de proteção, a falta de afeto, a falta do contato, a falta talvez do dinheiro, sei lá se essas pessoas que perderam provavelmente proviam a casa. Então veja, isso bloqueia o fígado, certo? Cria uma alteração nos hepatócitos, como disse o Denison, e aí vai ser um pepino realmente. E isso pode gerar todo esse mecanismo devido a toda essa inervação, muito bem explicado pelo Denison, e isso pode atingir lá a tua cabeça, e aí atingindo a tua cabeça, o seu marido vai ter uma enxaqueca crônica, tá bom? Veja, a parte que faltou agora é a parte daquelas vias intrabiliares, aquelas vias que estão dentro do fígado que produzem a bile lá, que converte massa em bile e jogam para a vesícula biliar, para o detergente da gordura ir lá para o duodeno. Então, essa parte, qual é o conflito? Esse conflito é um conflito de raiva. Raiva. Então, quando você tem raiva na sua vida, e veja como isso é fácil, né? Como você tem, é fácil isso. Então, assim, é fácil a gente sentir raiva. Depende da minha percepção. Lembra das emoções que eu falei? Quando você tem uma emoção, um impacto inesperado, dramático, vivido sozinho, você gera um sentimento de raiva. Uma das partes do seu corpo que pode ser acometido é as vias intrabiliares do fígado. E aí esse sentimento vai gerar, num primeiro momento, uma ulceração interna dessas vias. Sabe o que é ulceração, pessoal? Eu gosto de explicar assim, pega uma mangueira de jardim e um estilete. Aí você vai com o estilete e começa a cortar dentro da mangueira, começa a raspar. O que vai acontecer dentro da mangueira? Vai aumentar a luz. Ou seja, o corpo desesperadamente tentando jogar mais bile para que você digira aquele processo horrível que você viveu. Tá? Então, o fígado, em sua parte, as suas vias intrabiliares, pode responder
ao conflito de raiva, ao sentimento de raiva. Se você não tem essa percepção, se você não tem esse conhecimento, você muitas vezes vai ter sintomas envolvendo, inclusive um dos sintomas que eu esqueci de citar do fígado muito importante, que o Denison deve ter sentido na época que ele teve aquele problema, é um cansaço muito grande. O fígado dá um cansaço muito grande como sintoma, quando você tem algum tipo de problema nele. Tá? Então, essas emoções estão vinculadas diretamente a cada parte do nosso corpo, ao órgão. Então, sempre que pensarmos em fígado, olha que lindo como a osteopatia pode nos ajudar, como a reprogramação pode nos ajudar, como a medicina germânica pode nos ajudar. Olha que lindo esse processo para que eu amplie a minha consciência, entenda meus conflitos. Teve uma pessoa aí, cara, deixa eu ver se eu localizo ela aqui, que foi bem legal, que ela deu um depoimento aqui, mas ela passou, não vou achar agora. Ela passou aqui, disse que, nossa senhora, caiu a ficha dela, sabe? Ela escreveu. E a gente fica muito feliz, porque esse é o intuito da live, realmente, é cair a ficha, tá bom? E eu queria passar a bola para o Denison, para que ele fizesse as considerações finais, porque eu fiquei muito feliz com essa live, muito, muito contente pelo nível técnico e, ao mesmo tempo, a sutileza, como eu acredito que foi falado para entendimento de todos. E eu estou bastante feliz aí, Denison. Por favor, querido, faça as suas considerações finais aí. Bom, vou finalizar então falando com mais uma fala aí do Lair Ribeiro, né, que eu assisti um vídeo dele essa semana, foi fantástico, já vai pegar esse gancho dessa pessoa aí, né? Ele comentou que tinha uma criança na praia jogando umas coisas no mar, e aí um escritor, olhando aquilo, chegou lá perto e viu, o que você está fazendo aí, garoto? Ah, essas estrelas do mar estão morrendo porque o sol está muito quente, a maré baixou. Então eu estou pegando essas estrelas e jogando de volta no mar. Aí o escritor falou assim, meu amigo, existem milhares e centenas de estrelas do mar. Como é que você vai jogar uma estrela do mar e achar que vai resolver tudo? Aí ele olhou, tipo assim, para de fazer isso, não vai resolver nada, né? Ele pegou uma estrela do mar, jogou novamente, aquela criança jogou de novo, olhou para o escritor e falou, para essa estrela do mar, eu fiz diferença. E eu acho que é o intuito dessa live aqui. Se para essa pessoa que está escutando a gente aqui, a gente conseguiu tocar nela e fazer diferença, eu já estou grato por ter batido esse papo aqui do mais alto nível contigo, né? Que tem um carinho imenso por você aí. Já tentei algumas vezes trazer você aqui para Juiz de Fora, mas logo a gente vai conseguir fazer isso. E, nossa, foi fantástico, foi um imenso prazer estar batendo esse papo contigo aqui. Se deixasse, eu ia ficar a noite inteira, porque sempre tem mais coisas para a gente falar aí. Mas, só mais uma pergunta que alguém perguntou aqui, como que a gente chega nessas conclusões osteopáticas, né? Existem testes específicos, a partir até mesmo do sintoma do paciente, do quadro de sintoma que ele tem. Por exemplo, um paciente me relatou que ele sentiu uma dor e só melhorava quando ele ficava todo encolhido. Isso é uma posição fetal, ele está aproximando as estruturas viscerais. E é um padrão de dor constante o tempo todo, não tem padrão de melhora, né? Então, quando ele falava assim, eu sinto dor no braço o tempo inteiro. Então, não tem assim um movimento que eu faço. Porém, quando eu fico todo encolhido, melhora. Esse é um tipo de padrão, por exemplo, de uma dor visceral. Então, só para a gente ilustrar, existem tipos de dores, existem testes específicos que a gente faz para guiar o tratamento, né? E junto com as informações da reprogramação biológica, né? Das 5 leis biológicas, a gente consegue ser mais preciso ainda para saber se o problema é no fígado, se são nessas vias intrabiliares, nesses caninhos que saem do fígado aí que vai escoar a bile, enfim, se é de tecido gorduroso ali no fígado, né? Da esteatose. Então a gente consegue ter um parâmetro aí através de técnicas manuais, para saber se são os ligamentos, se é a própria víscera mesmo. Não sei se eu consegui explicar para a pessoa aí, mas acho que o intuito da live era esse mesmo. Perfeitamente. Eu também queria externar o quanto eu fiquei feliz, viu, Denison, pelo seu convite e pela profundidade do nosso papo. Que gostoso, né, trocar essa informação. E pode ter certeza que agora, mais do que nunca, virei teu fã também, tá? E então nós somos fãs juntos aí, né? Nós temos essa admiração enorme. Espero, quem sabe, podemos fazer mais lives, hein? Se você topar, sobre outros assuntos, e vamos linkando aí com esses órgãos, porque eu gostei dessa ideia. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha feito para falar específico de um órgão, sabe? Gostei da ideia, quem sabe isso pode render para a gente aí mais lives futuras, para mim será uma honra,
tá bom? Com certeza, vai ser um prazer imenso, né? Como foi hoje, tenho certeza que vai ser um prazer imenso bater esse papo aí sobre qualquer outro órgão do corpo, que é o que a gente vem estudando aí ao longo de anos, né, Maurício? Estudando É todas isso as aí. estruturas para realmente ajudar as pessoas, né? Que esse é o objetivo principal, né? Gente, Perfeito. para vocês que nos assistiram, muito gratidão, peito cheio de alegria. Eu quero mandar um beijo para vocês, para um excelente aí, está se aproximando a sexta, amanhã sexta-feira, final de semana. Um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos live. Ô Denison, antes da gente ir embora, escreve aí, coloca seu Insta, tá? Pessoal aí que Ah, estava nos beleza. assistindo. Siga, por exemplo, por favor, o Instagram dele, porque é muito conhecimento aí também, tá? Vocês puderam perceber hoje, tá? Então, eu vou pedir para ele Vou escrever. mandar um oi aqui agora, ó. Instituto Isso, OCB, arroba Instituto OCB. Para quem está aqui no meu Instagram também, siga aí Reprogramação Biológica Oficial, né, do Maurício. isso. E só mais um detalhe, né? Existe uma dieta, uma alimentação durante uma semana que ajuda muito a limpar a vesícula biliar. Quem quiser saber sobre isso, me manda um direct aí, Ah, que eu que mando para legal. vocês como é que faz para limpar a vesícula. Inclusive, recentemente eu fiz e alguns pacientes, eu, por exemplo, que não tinha nenhum sintoma, eu liberei mais de 60 pedras na vesícula biliar. Então é uma forma de limpar ali, né? O que eu gosto de brincar ali do ralo da pia. Tem a parte da É água em isso aí. cima, o barro biliar e as pedras ali, os litos. Existe uma dieta específica que ajuda a limpar isso. E melhora fígado, melhora a vesícula biliar, melhora o intestino através do sistema porta, e melhora o coração, melhora um monte de coisa. Quem quiser saber mais sobre isso, me mande um direct aí, vai ser um prazer. Que maravilha, Denison. Obrigado. Pessoal, tá aí a oportunidade, hein? Escreve para ele, manda no direct aí, porque isso é extremamente interessante, tá? Extremamente interessante e funcional, tá? E necessário. Um beijo para todos. Perfeito. Show. Muito Fiquem com obrigado Deus, aí, pessoal. gente. Valeu mesmo, de coração. Obrigado a vocês. Fiquem em paz.